Nossa meditação nesta noite, vamos ler o texto que está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 ao 17. Hebreus, capítulo 12, dos versículos 14 ao 17. Nos diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Palavras do Senhor. Quando lemos esse texto, ou quando ouvimos, como foi o caso agora, ficamos nos perguntando: o que será que esse texto quer nos dizer? Não é um texto que a gente lê todos os dias, ou um texto que acessamos, como por exemplo as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus. Mas o que podemos aprender com este texto da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, esta carta, que é mais um sermão do que uma carta, foi escrita para os judeus cristãos. Judeus que estavam sofrendo uma pressão por terem abandonado ou por deixarem a tradição judaica e seguirem os ensinamentos de Jesus. E aí poderíamos dizer, então, é uma carta ou um texto que foi lido para esses judeus que estavam espalhados por terem sido perseguidos pelos próprios judeus e também pelos romanos. Esta palavra, então, é uma palavra para animar esses judeus. Porque imaginem, judeus que aceitaram a Jesus Cristo e que passaram a ser perseguidos. A palavra veio para animar, porque é aqueles que estavam assumindo os ensinamentos de Jesus, aqueles que estavam seguindo Jesus, tiveram inimigos, tanto dos seus quanto inimigos externos. E esses judeus estavam sofrendo muita pressão. Pressão porque eles perderam a sua própria identidade inicialmente, eles foram expulsos das instituições judaicas. Você agora é cristão, não pode ser mais judeu. Mas eu ainda sou judeu porque eu nasci judeu, muitos diziam. Só que você não cumpre mais a lei de Moisés como é solicitada. Então você não pode ser considerado mais judeu. Também eles ficaram confusos, porque estavam falando ou aprender a respeito da glória de Jesus, mas a glória de Jesus, ela era invisível. Diferente da lei judaica, porque na lei judaica, aquele que cumprisse a lei, o que estava escrito na lei, estava em comunhão com Deus. Aquele que cuidava dos pobres, aquela pessoa que atendia as viúvas, aquela pessoa que cuidava dos necessitados, ela estava cumprindo a lei, e portanto ela estava próxima a Deus. No que diz respeito a Jesus, é muito mais do que cumprir a lei. E não se via a glória de Jesus. Isto é, não era palpável como o cumprimento da lei. E muitos judeus ficaram confusos. E agora, cumprimos a lei ou não cumprimos? Até onde vamos cumprir a lei de Moisés? Até onde vamos atentar para o sábado? Até onde vamos atentar para aquilo que aprendemos durante a nossa vida? E muitos
ficaram confusos porque estavam sendo pressionados pelos seus iguais, pelo povo que não aceitava os ensinamentos de Jesus, pelas pessoas que estavam esperando a vinda do Messias e não aceitaram que Jesus era o enviado de Deus. E esse texto então é escrito para trazer fortalecimento para esses cristãos. Eles estavam tentados, esses judeus cristãos, a se desviarem da fé. E aí nós podemos pensar, será que nós somos tentados para nos desviarmos da fé? Quanta coisa acontece conosco no dia a dia que nos leva a questionar a fé em Jesus. Muitas vezes eu orei tanto para que Deus curasse tal pessoa e tal pessoa não resistiu. Será que eu preciso ter fé? Que Jesus é esse que fala a respeito do cuidado para com os necessitados? E há tantos necessitados no mundo, de diversas ordens. Desviar-se da fé, nós temos coisas no dia a dia que nos levariam a desviar-nos da fé. Muitas coisas vão surgindo na nossa vida. E coisas que amargam o nosso coração, coisas que trazem à nossa vida aquilo que é mais difícil para lidarmos. E assim como os judeus que se converteram ao cristianismo, nós muitas vezes somos levados por falsas doutrinas para nos desviarmos da fé cristã. Esses crentes, esses cristãos, eles estavam tentados a se desviarem da fé. Eles também estavam tentados a cair em incredulidade. Quem é esse Deus que é Senhor do mundo, Senhor das coisas, e neste mundo acontecem tantas coisas terríveis? Quem é esse Deus que permite que isso ou que aquilo aconteça? Estavam caindo em incredulidade, tanto aquilo que eles falavam quanto o que eles acreditavam. E muitos estavam desistindo do caminho. Será que nós conhecemos pessoas que desistem do caminho? Será que muitas vezes nós também não temos o desejo de desistir do caminho? Já não aguento mais, porque seguir a Jesus é muito difícil. São muitas coisas que eu preciso pensar. Eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Eu tenho que deixar Deus me transformar. Mas tem coisa que eu não quero que Deus me transforme, porque eu gosto de ser assim, porque eu quero ser uma pessoa desse jeito. E nós não queremos deixar Deus agir em nossas vidas e transformar aquilo que é necessário. E aí desistimos do caminho. É melhor partirmos para outro caminho. Há outros atalhos na nossa vida. Aliás, nossa vida é tão curta, não é verdade? Quantos de nós aqui vamos chegar aos 90 anos, aos 110 anos? Provavelmente, acredito que se tiver alguém, vai ter uma boa caminhada aí. A vida ela é muito curta. E nós muitas vezes queremos aproveitar a vida. Eu quero aproveitar tudo que a vida tem de melhor. E eu não quero mais seguir a Jesus Cristo. Porque seguir a Jesus Cristo significa ter um compromisso com Deus. Significa abrir a minha vida, o meu coração diante de Deus, para que Ele haja através de mim. E a minha vida é muito curta. Quando eu estiver com mais idade, eu já não posso dizer tanto, mas tem aqueles jovens aqui, né? Quando eu já tiver mais idade, eu quero seguir a Cristo. Qual de nós pode acrescentar 1 milímetro no nosso tempo de vida? Ninguém. Hoje é o dia. E nós muitas vezes optamos por desistirmos. Nós não queremos mais seguir este caminho. Assim estavam os cristãos judeus. Assim estavam os irmãos para quem esta carta foi escrita. Assim estavam aqueles que queriam seguir a Cristo, mas ao mesmo tempo perceberam que as pressões eram muito grandes e que o caminho era um caminho que exigia renúncia, exigia carregar a cruz, exigia aceitar Cristo na vida, porque Cristo transforma, mas não muitas vezes como nós pensamos.
transforma para termos tudo o que nós queremos na vida. Muito pelo contrário, o caminho que trilhamos com Cristo é um caminho difícil. E como já falamos aqui uma outra oportunidade, é um caminho estreito. Esse texto faz referência ao que está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. O povo de Deus já havia passado pelo Egito, por povos que adoravam ídolos de madeira, de pedras, feitos por mãos humanas. E Moisés escreve, e Moisés diz aos filhos de Israel que aquele povo estava sendo contaminado. Desde a saída do Egito até a chegada à terra prometida. Um povo que sabia que Deus estava cuidando dele, mas um povo que estava duvidando de Deus, achando que ia morrer de fome no deserto, morrer de sede. E nós sabemos que o povo peregrinou durante muito tempo no deserto e ninguém morreu de fome ou de sede, porque Deus providenciou dia a dia o alimento para aquele povo. E aí, Moisés, quando escreve para o povo, quando estava para entrar na terra prometida, ele fala ao povo que o povo deveria cuidar para não produzir erva venenosa e amarga, raiz que produz veneno mortal. E que veneno seria esse? É o mesmo texto ou a mesma preocupação do escritor aos Hebreus, quando ele diz que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele estava dizendo aos cristãos que deveriam se animar, porque Jesus estava com eles, que mesmo sofrendo as pressões, mesmo sendo rejeitados, Jesus estava com eles, que mesmo sofrendo perseguição, Jesus estava com eles. E aqui a raiz de amargura não é um sentimento do coração. Neste texto, a raiz de amargura é a infidelidade a Deus, é distanciamento de Deus, porque a raiz, quando ela produz uma árvore, o fruto pode ser um fruto de amargura, um fruto amargo, como diz Deuteronômio 29, 18. Produz um fruto amargo, um fruto venenoso, um fruto mortal, porque quando a gente se distancia de Deus, o que a gente pode produzir no mundo? Nós vivemos num tempo onde muitas coisas nos chamam para nos afastarmos de Deus. Nós vivemos num tempo onde são muitas questões colocadas para sermos ou nos tornarmos incrédulos. Nós vivemos num tempo em que nós queremos fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Nós vivemos um tempo em que, se Deus não for do jeito que eu quero, eu procuro outros deuses. Assim como o povo de Israel estava fazendo. Como que, se Deus tira a gente do Egito para levar para uma terra que Ele prometeu e faz com que a gente passe por todas essas situações difíceis, o povo, por certo, pensou: Deus vai levar a gente para uma terra que manda leite e mel, e nós vamos chegar todos a essa terra e não vamos ter dificuldade alguma. E o povo chegou na terra e teve que conquistar a terra, porque ao chegar lá tinha gente já. E o povo teve que chegar naquela terra e teve que mostrar que o Deus de Israel havia levado o povo pelo deserto. E teve que mostrar que o Deus que cuidou do povo era o Deus que estava dizendo que Ele é o Deus sobre todos os deuses, sobre todas as coisas. A raiz de amargura, portanto, para aquele povo, era o distanciamento de Deus. E quando esse texto é escrito, ou é encaminhado a estes cristãos, dá a orientação. Primeira delas: segue a paz com todos. Ai, que difícil. Seguir a paz com todos. Nós que vivemos num mundo de guerras, né?
todas as tormentas, seguir a paz com todos. É difícil seguir a paz na família, que é um grupo menor, seguir a paz na igreja, que é a família da fé, quanto mais seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos significa ter essa disposição, porque o príncipe da paz faz parte da nossa vida. E paz não significa ausência de conflito. Paz significa reconhecimento da soberania de Deus em nossas vidas. Vivemos em paz com o outro, porque Deus, em Cristo Jesus, trouxe a paz para os nossos corações. Ainda que tenhamos que enfrentar conflitos. A segunda lição que este texto nos traz é que essa raiz de amargura que brota, que perturba e que contamina é a rejeição à graça de Deus. Quando rejeitamos o sacrifício de Cristo por nós, quando queremos seguir a Cristo, mas pensar no Cristo glorioso e nos esquecermos do Cristo que sofreu, que morreu por nós, quando rejeitamos este presente de Deus para nós, nós produzimos frutos de amargura que brotam, que perturbam, que contaminam, que destroem. Esta raiz de amargura, ela está em nosso meio, está em nosso coração, quando nós nos tornamos infiéis diante de Deus. Se tornar infiel diante de Deus significa não aceitar o presente que Ele nos dá. Significa não aceitar o Jesus que Ele nos ofertou. Significa colocarmos qualquer situação da nossa vida como prioridade e nos esquecermos que Ele é a prioridade em nosso viver. E esse texto também diz a respeito dessa raiz que brota, que perturba e que contamina, que é a negociação da fé. Será que a gente negocia a fé hoje? Hoje na escola dominical falamos, né? A respeito de como a fé cristã está barateada. A fé cristã está nas prateleiras dos supermercados religiosos. Você crê em Jesus se você tiver isso ou aquilo. Você crê em Jesus se você tiver uma vida confortável, tiver os bens que você deseja. Não negociar a fé, porque ao negociar a fé nós vamos produzir esses frutos amargos, frutos que vão contaminar e vão destruir ao invés de trazer vida e vida em abundância, que é o que Jesus nos traz. O texto mostra que Esaú negociou. Ele trocou o seu direito de progenitura por um prato de comida. Ele trocou por algo que era necessário, não era? Quando a gente está com fome, o que é que a gente quer? A gente às vezes está aqui no culto pensando, o que eu vou comer a hora que eu chegar em casa, né? Já que não tem cantinho na igreja, né? Vamos preparar uma coisa, né? Ele trocou por algo que era necessário para matar a fome dele. Mas ele trocou por algo que era necessário, mas passageiro. Porque o ser primogênito, ter a bênção de seu pai, esse direito era dele. Mas ele trocou para ter o que era passageiro. E aqui vem um alerta para nós. Quantas vezes nós trocamos também a fé em Cristo Jesus? Trocamos o nosso direito até de sermos filhos e filhas chamados por Deus para anunciarmos a boa nova por algo que é necessário, mas que é passageiro. Então, nesta noite, irmãos e irmãs, vamos pensar se realmente
nós estamos seguindo e estabelecendo a paz. E aí o fruto dessa paz, da não produção desse fruto de amargura e da não negociação da fé, que exige de nós santificação. O texto diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor nos santificou em Cristo Jesus, nos torna santos. Ele não nos torna superiores aos outros, mas Ele nos torna separados para Ele. E ao sermos separados, não é para nos vangloriarmos. Nós temos que nos vangloriar ou vangloriarmos na cruz de Cristo. Porque é o Cristo que dá sentido à nossa vida. Que nós não sejamos cristãos que produzam frutos de amargura ou frutos amargos que contaminam, mas possamos produzir frutos para a vida eterna. Frutos doces, como cantamos, né? Que Jesus é como? Quem se lembra do cântico? Como mel. Para que o mundo veja e creia no Senhor Jesus. Que nós possamos juntos sermos fiéis diante de Deus, não adorando outros deuses, como fez o povo de Israel. E que busquemos a santificação como um processo, como uma mudança de vida, como uma mudança de comportamento, como uma mudança de atitude. E deixemos de ser negociadores da fé. Porque assim, como diz o texto, nós também veremos o Senhor. Deus nos abençoe. E nós possamos realmente olharmos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e possamos reconhecer que somente nele a nossa vida terá sentido. Todas as outras coisas são importantes, importantes e necessárias, mas são passageiras. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, confiando no Senhor, termos esta palavra que veio aos judeus cristãos como uma palavra de ânimo, para que não desanimemos, não saiamos do caminho e não rejeitemos a palavra que o Senhor nos traz, que é palavra de desafio, palavra que nos impulsiona para a proclamação da boa nova e para o testemunho do que Jesus faz em nossas vidas. Amém.